dia, meus irmãos. Mais um domingo, mais um dia do Senhor, que separamos para dedicação ao nosso Deus. E nesse instante eu quero convidar você que curva sua cabeça, vamos orar, buscando ao Senhor sua bênção para essa manhã. Então, curva sua fronte, oremos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus bondoso, por mais um dia e pela oportunidade que temos, ó Pai, de poder estudar a sua palavra, de buscar nela orientação para as nossas vidas. Cuide de nós ao longo desse dia, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, abra a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 104. Salmo número 104, do verso 1 até o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, toma nas nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Esse é o convite do salmista para todos nós nessa manhã, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Por isso, eu convido você nesse instante para que juntos cantemos uma canção ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor, queridos. Seja assim na terra como no
Irmãos, já cantamos, já louvamos ao Senhor e agora é hora de meditarmos em sua palavra. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, texto que nós estamos estudando na escola dominical, Zacarias capítulo 1, do verso 18 até o verso 21. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1, do verso 18 ao verso 21. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor, que diz assim: Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto? Ele me respondeu: são os chifres que dispersaram a Judá e a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei: que vem a fazer estes? E ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a cabeça. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para derribar os chifres, as nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado pela tua palavra, dai-nos entendimento, orienta-nos, ó Deus, para compreender a tua verdade. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, nesses últimos dias, nós somos surpreendidos com uma foto que rodou o mundo. Um policial branco, com o joelho no pescoço de um jovem negro e com as seguintes palavras: não consigo respirar. Essa imagem certamente produziu uma indignação em muita gente ao redor do mundo. E devido a essa situação, muita gente saiu às ruas clamando por justiça. E o que vimos foi que a luta por justiça, infelizmente, tomou um outro rumo. Em alguns lugares, se transformou em um grande tumulto. Vimos depredação, confrontos, lojas sendo saqueadas, monumentos sendo destruídos, e toda a destruição foi justificada com o grito de justiça. Só que, como veremos, a voz da justiça não está na destruição, não está ligada a confronto, a ação terrível e má. Antes, a justiça, ela será vista na humilhação. E é justamente sobre isso que trata a segunda visão de Zacarias. A primeira visão foi concluída, como vimos semana passada, com 3 oráculos curtos, prometendo uma inversão da situação de Israel. Israel seria abençoada mais uma vez e os seus inimigos cairiam. Israel seria levantada, Deus não se esqueceu do povo e a prosperidade viria sobre Israel. Vimos isso na semana passada. E agora nós chegamos ao segundo aspecto da visão, que garante, não somente para aquele povo que estava recebendo a mensagem, mas para todos nós, que garante que haverá um dia em que a justiça será verdadeiramente estabelecida no mundo. E é justamente sobre isso que trata o nosso texto. Então, vamos tentar entender como essa visão é apresentada aqui e como ela reflete essa ideia da justiça ou da verdadeira justiça e como deve ser o nosso clamor por justiça, tá? Então, olhe para a sua Bíblia, não feche, vamos tentar entender como esse texto trabalha. Veja bem, no início da visão, como vimos, nós encontramos a seguinte informação: levantei os olhos, lá no verso 18, e vi, e eis 4 chifres. Como vimos semana passada, as visões foram dadas todas na mesma noite. E assim como a primeira, e assim como ela, quando ela se encerra, Zacarias levanta os olhos e se assusta a ter uma nova visão, uma visão assustadora de 4 chifres. E o interessante é que em todo o Antigo Testamento e no mundo cultural do Antigo Oriente Próximo, os chifres simbolizavam a fonte de força, de poder, especialmente o poder real.
Não é isso que vemos quando se vai ungir um rei? Olhamos por toda a história bíblica, se pega um chifre cheio de azeite e derrama sobre a pessoa que vai ser ungida, revelando assim que ela agora é dotada de poder para governar. Certamente essa visão foi assustadora para Zacarias. O simbolismo ali desses 4 chifres deve ter causado uma certa comoção no profeta. Mas como na primeira visão, ele não entende o que ele está vendo. Zacarias precisa de ajuda para entender esse simbolismo tão assustador que está à sua frente. Por isso, no verso 19a, nós encontramos: perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? E ele me respondeu, são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. Olha que interessante. O anjo que falava com Zacarias identifica esses 4 chifres como nações que um dia se levantaram contra o povo de Deus para espalhá-los pela face da terra, para espalhar Judá, para espalhar Israel, para espalhar Jerusalém, a povos que oprimiram. Se você fizer uma pesquisa pela história de Israel, você verá que não é difícil identificar historicamente alguns povos que se levantaram para oprimir e para dispersar Israel pela terra. Podemos identificar, por exemplo, a Assíria, que espalhou a tribo do norte para o exílio. Podemos também identificar a Babilônia, que tomou posse, que invadiu Jerusalém, que invadiu o templo, que destruiu tudo. Podemos ver também outras nações menores que fazem parte dessa história, causando dor e sofrimento a Israel, como Edom, por exemplo, que já tratamos aqui em uma série de mensagens sobre essa situação. Edom que se regozijou com a derrota de Judá e até ajudou a capturar alguns judeus em fuga durante aquela invasão. E depois do exílio, esse povo, os edomitas, saquearam as casas, os restos, né, das casas que ficaram ali, se alegraram, festejaram, porque o seu irmão Israel foi capturado. E outras partes da terra, também nós podemos perceber outros povos, os filisteus, os fenícios e tantos outros. Nós podemos associar esses 4 chifres ou essa visão a algum desses povos que em um momento ou outro da história exerceu uma influência negativa, ou um poder, ou oprimiu o povo de Israel. Não falta nação que causou esse mal a Israel. Mas o interessante é que a visão não está preocupada em identificar o povo. O significado do chifre está no fato de haver 4 deles, e não na identificação de cada um ou de um império em particular. Não há preocupação na identificação, mas simplesmente em apontar o que Deus quer mostrar a esse povo. Que vai acontecer algo com aqueles que oprimem, que oprimiram, que pesaram a mão, que causaram dor ao povo de Israel. Existe um fim reservado para estes que trouxeram tantos males ao povo de Israel. Mas vamos lá. Depois de entender essa cena, depois de ter essa cena explicada pelo anjo, do significado desses 4 chifres, em seguida a visão mostra o Senhor apontando para ele 4 ferreiros que se opõem aos 4 chifres. Olha que interessante. No verso 20 o texto diz, e o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Agora, por que ferreiros? O que essa imagem estranha estava tentando transmitir para Zacarias e para todos nós? Algumas sugestões sempre são levantadas quando se busca interpretar textos como esse. A ideia é que, como os chifres representavam as nações que às vezes eram feitas de ferro, como vemos lá em Miqueias, nós temos um registro de chifres feitos de ferro, talvez os ferreiros fossem aqui escolhidos pela sua capacidade de cortar o ferro.
Ou talvez a imagem seja escolhida por causa da sua habilidade em fabricar armas de guerra para se usar contra a nação. Então, sim, várias interpretações foram levantadas para explicar a ideia ou a função desses 4 ferreiros aqui em nossa mensagem, nossa visão. Mas qualquer que seja o motivo levantado, ou a imagem que esse texto queira transmitir para nós, nós precisamos reconhecer que estes homens, os 4 ferreiros, são artesãos comuns, tá? Simples trabalhadores. Eles não são da elite política, ou dos militares poderosos, ou de qualquer um que faz parte de uma casta privilegiada. Não. Um povo simples, de uma profissão simples, é levantado para mostrar que essa simplicidade irá causar um terror a todos aqueles que oprimem o povo de Deus. E o aspecto humilde dos ferreiros leva Zacarias a perguntar exatamente ao anjo o que eles vieram fazer. Como diz o verso 21, parte A, que diz assim: então perguntei, que vem a fazer estes? E aí o anjo então vai explicar a Zacarias que eles vieram para reverter algo que foi feito pelos chifres. Veja o que ele diz na sequência do texto. E ele respondeu: aqueles são os chifres que dispersaram a Judá, da maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Olha que interessante esse texto. Quando os poderes representados aqui por estes chifres espalharam Judá, ou espalharam o povo de Israel, oprimiram o povo de Israel, a vergonha tomou conta do povo. Foi tamanha vergonha, como diz o texto, que mal podiam eles levantar a cabeça. Israel vivia extremamente envergonhado. A nação que outrora se orgulhava da sua glória, do seu templo, de toda a sua história, foi reduzida à escravidão, foi espalhada pela terra. E a ideia da visão é que o tempo da vergonha, que o tempo da opressão, que o tempo do prevalecer dos inimigos estava prestes a acabar. A imagem dos ferreiros, na visão aqui, simboliza esse momento. Olha a parte B do verso 21. Estes ferreiros, pois, vieram para os amedrontar, para os derribar, para derribar o chifre das nações, que levantaram seu poder contra a terra de Judá, para a espalhar. O que Zacarias está vendo ali, com essa visão e com essa imagem, que aparentemente não parece fazer sentido nenhum, é que os ferreiros representam o fim da tirania, da injustiça e da vergonha. Eles vieram para promover, para restaurar a justiça, para restaurar a alegria, para estabelecer a paz, para pôr fim a todos aqueles que oprimem o justo, aqueles que agem com injustiça, aqueles que fazem mal à nação. Eles, os ferreiros, como aqui o texto, vão agir para expulsar o opressor, para que a paz se estabeleça. Olha que interessante, né? E como resultado dessa ação, o povo será mais uma vez capaz de levantar a cabeça, de olhar por cima, seguindo a liderança do profeta, entendendo que Deus está prestes a estabelecer a justiça no meio do seu povo. A única questão que precisa ficar claro aqui, ou que certamente causou uma certa dúvida no coração do povo, é quando isto iria acontecer. Só que o que Deus está mostrando aqui, ele não aponta o tempo, mas ele diz que o estabelecimento da justiça é uma realidade, vai acontecer. Existe um dia preparado para a condenação de toda ação injusta, um fim para toda corrupção, um fim para aquele que engana o pobre. Há um dia determinado para o fim daquele que oprime, daquele que usa de artimanhas e artifícios para enganar o ser humano.
A visão aqui serve para reforçar a nossa confiança e não esmurecer a face ou não entristecer diante das injustiças que vemos. Porque o Senhor disse que o dia da justiça está prestes a chegar. Zacarias vê os ferreiros prontos para quebrar os chifres das nações responsáveis pelas injustiças. Simples ferreiros serão capazes de destruir os maiores poderes da terra. Essa é a esperança transmitida na visão. Agora veja bem, entender essa verdade é extremamente significativo para nós, porque temos certeza, em graus variados, que todos nós já experimentamos a frustração e o ultraje da injustiça, não é verdade? Quem nunca se sentiu irritado por atos relativamente injustos que vemos na sociedade? Quem nunca se sentiu injustiçado por estar em uma fila, quer seja no trânsito, quer seja em um banco ou em qualquer lugar, e você percebe que alguém corta a fila para ser beneficiado, para não perder tempo enquanto você está ali há um longo tempo aguardando? Quem nunca perdeu um emprego para alguém com qualificações claramente inferiores devido a nepotismo e politicagem? Quem nunca se frustrou ao ver a justiça sendo lançada ao lixo, quando viu um réu completamente culpado ser absolvido por pequenos detalhes técnicos? Ou por ver um cônjuge abusivo levar tudo em um acordo de divórcio? Ou enfrentar a discriminação por causa de raça, sexo ou idade? Quem nunca se sentiu ou nunca viu um agir de injustiça nessas questões? Experimentar isso na vida ou presenciar acaba promovendo tristeza e frustração, e muitas vezes vergonha. Na verdade, a injustiça já deixou suas marcas terríveis na história, porque muitos servos de Deus perderam tragicamente a sua vida, perderam tudo para autores de injustiças. Apenas no século XX, mais cristãos foram mortos por nenhuma outra razão, senão a sua fé em Cristo, do que nos 19 séculos anteriores. Em 1996, o número de mártires em todo o mundo ultrapassou 100 mil mortos, de crentes sofrendo injustiças por defender a fé em Cristo Jesus. Ao ver toda essa situação, nos perguntamos: até quando, Senhor, isso vai acontecer? Até quando veremos injustiça ocorrendo nesse mundo? Até quando veremos homens se apropriando ou se utilizando de dificuldades e de tragédias para se dar bem em cima do outro? Até quando veremos as injustiças prevalecendo em nosso país? E diante de tais perguntas, Zacarias, o texto que lemos, nos oferece esperança, encorajamento e uma excelente perspectiva, porque ele nos mostra que existe um dia preparado por Deus, onde ele estabeleceu para que a justiça prevaleça nesse mundo. Deus prometeu derrubar os chifres da injustiça através dos seus ferreiros nomeados no mundo, os mais humildes. Deus prometeu que a noite de injustiça chegará ao fim. E a boa notícia é que os primeiros raios da esperança resplandeceram quando um ferreiro simples, quando uma pessoa simples nasceu nesse mundo, que foi o nosso Redentor. Ele, que é o sol da justiça, nasceu para brilhar e para lançar fora as trevas dos corações, mostrando ao mundo que o fim da maldade, que o fim do pecado está próximo. Por meio do seu humilde servo e por meio do seu ministério, nós vemos Deus intervindo no mundo injusto, revelando quem é o autor e o Senhor da justiça. E o próprio Cristo deixou isso claro em seu ministério. Por exemplo, no início do ministério do nosso Redentor, ele entra em uma sinagoga em Nazaré,
pega o pergaminho de Isaías e diante de todos lê o seguinte texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos cativos e a recuperar a visão dos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano favorável do Senhor. E então, depois de ler essa citação, ele entrega o rolo do livro àqueles que estavam ali, senta e diz: hoje está se cumprindo o que diz a Escritura. Em outras palavras, o nosso Senhor proclamou desde o início que Ele veio para pôr fim a toda injustiça no mundo. E tudo começa com Ele, o fim dos governos tiranos, o fim dos homens maus, o fim dos injustos, o fim daqueles que oprimem o povo, já foi determinado ou começou quando o nosso Redentor veio a esse mundo. E olha que interessante, o problema é que as pessoas não aceitaram aquilo que ele veio fazer, ou não viram nele, por causa da simplicidade, o grande peso da sua obra. Eles esperavam que ele fizesse outra atitude, que o verdadeiro Messias, que o verdadeiro libertador tomasse outras atitudes. Mas não o nosso Senhor. Ele age de maneira diferente. Como disse o escritor, ele não repetiu a história, cuja história tem tantas ilustrações. A história da vítima, da opressão, que em nome da justiça destrona o opressor e senta-se no mesmo trono com os mesmos instrumentos de opressão. Olha que interessante. O autor está dizendo que eles não aceitaram Jesus, porque ele fez totalmente diferente. Ele não fez como muitas pessoas da história, que para combater a injustiça, usa as mesmas armas violentas, destrona o opressor, senta-se no trono do opressor e passa a agir da mesma forma. Ele não agiu assim. Em vez disso, ele trouxe justiça pela gentileza e pelo sacrifício. A sua gentileza, o seu sacrifício por causa da justiça, alcançou o seu clímax no final da sua vida, quando ele foi esmagado sob o peso total da injustiça no mundo, sendo levado ao Calvário. E embora inteiramente sem culpa, foi condenado e crucificado. Ele sentiu o peso da injustiça sobre ele. O portador da justiça foi vitimado pela maior injustiça que o mundo já viu. Mas a injustiça da cruz foi justificada pela ressurreição, que transformou esse mesmo ato de injustiça em uma ação de Deus, para que a justiça prevalecesse sobre a história. A ressurreição do nosso Senhor foi um grande anúncio de que o dia da justiça e de todos os que praticam atos terríveis estão contados. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, determinou. E isso acontecerá. Os sistemas de injustiça serão desmantelados para sempre e substituídos pelo governo justo do Leão de Judá. E diante dessa verdade, nossa resposta a tudo que vemos no mundo não deve ser feita e tomado pelas ações da carne, mas com base no que cremos. Frequentemente caímos na armadilha de buscar a justiça, revezando o trono da opressão. Recorremos e vemos muita gente recorrendo à manipulação, ao poder, às tramóias, e usam isso em nome da justiça. E achamos que isso irá trazer a verdadeira paz, mas isso na verdade não passa de uma troca de poderes, de uma troca de injustos.
Mas o que o texto está nos dizendo é que mesmo que os homens ajam dessa maneira, que mesmo que corrupção, que injustiça, que tramóias, que ações terríveis aconteçam no mundo, o nosso coração não se deve abater com o que nós estamos vendo. A própria visão mostra que a justiça prevalecerá em nosso país, em nosso mundo. E Deus enviou simples trabalhadores para mostrar a verdadeira justiça. E como um grande ferreiro de Deus, o nosso Redentor mostrou em seu ministério, morte e ressurreição, que Deus derruba a injustiça através da gentileza e do sacrifício. A imagem de Cristo, nós também somos chamados a buscar a justiça da maneira não violenta, mas sim da maneira que o nosso Senhor tratou. Ao envolvermos o nosso mundo e ao perceber como Ele age, o nosso papel é apresentar ao Senhor, o grande e justo juiz, em oração, que tenha misericórdia, que venha intervir nesse povo, nesse mundo, e que possa sim estabelecer o grande dia onde o mal será punido definitivamente. Devemos trabalhar contra as injustiças, não com as mesmas armas, mas da maneira que o nosso Senhor fez. Hoje nós somos seus ferreiros no mundo, e unidos a Cristo, nós devemos pregar o evangelho da justiça, mostrando onde a verdadeira paz será encontrada, onde o governo justo será encontrado no Senhor e apenas nele. E Deus usa o seu povo para agir dessa maneira. Um exemplo recente, na verdade não muito recente, mas poderoso, que pode nos ajudar até para lidar com a situação que vimos também no início, que eu citei aqui, do jovem com o pescoço sendo pisoteado ali pelo policial branco. Essa cena tem se repetido ao longo do tempo, mas aconteceu também com um jovem chamado John Perkins, um jovem negro que cresceu no Mississippi e experimentou muito racismo e injustiça em seus dias. E um dia ele e vários outros foram abordados por policiais, espancados quase até a morte. E qual foi a reação e as palavras dele? Ele não saiu promovendo badernas, bagunças, quebradeira, saques violentos em nome da justiça. Ele fez diferente. Ouça as palavras dele. Ele disse assim: foi quando fui derrotado que ouvi e aceitei o chamado de Deus para o ministério de reconciliação entre negros e brancos. E desde então, ele tem sido uma força motriz no trabalho para derrubar esses chifres raciais da injustiça que acontece ali nos Estados Unidos, trabalhando por meio da reconciliação. Nós precisamos entender que as dificuldades que nós enfrentamos não serão resolvidos pela força, e nem pela ação bruta, e nem com essas ações que o mundo tem promovido. A verdadeira justiça só prevalecerá quando Cristo for o Senhor da vida desse mundo. O nosso grito de justiça não se faz com paus e pedras às mãos, mas apontando para um túmulo vazio. Cristo é a nossa justiça, e é somente por meio dele que a justiça prevalecerá. Todos os atos que encontramos no mundo não passam de uma mera repetição de injustiças, onde vítimas de opressão, em nome da justiça, destronam o opressor e senta-se no mesmo trono com os mesmos instrumentos de opressão. Mas nós não. Nós somos chamados para que, por meio da verdade, anunciemos ao mundo como a verdadeira justiça será estabelecida. Enquanto houver pecado, queridos, haverá injustiça no mundo. Por isso, aguardemos com esperança que o sol da justiça brilhe, trazendo consigo o fim de toda a maldade.
Mas enquanto esse dia não chega, nós somos chamados a proclamar esse dia. Somos chamados a mostrar ao mundo que existe um dia para o fim de toda injustiça e de todo sentimento. E que precisamos lutar por esse dia. E quando sofrermos por defender a verdade, não se desespere, porque podemos confiar plenamente na justiça soberana de Deus para acertar as contas do seu tempo. Não paguemos o mal com o mal. Não é assim que fomos chamados. O próprio apóstolo Paulo disse isso: amados, nunca se vinguem, mas deixe a ira para Deus, pois está escrito: a vingança pertence ao Senhor e eu a retribuirei. O que precisamos entender é que mesmo que pareça difícil, que mesmo que a busca pela justiça pareça não encontrar uma luz, o dia do sol raiar está chegando. E como ferreiros de Deus no mundo hoje, devemos trabalhar para que a verdade do Senhor se torne conhecida nesse mundo, para que eles entendam que justiça somente é em Cristo. E esse dia está chegando. Não se desespere, não se entristeça. O dia em que levantaremos a nossa cabeça se aproxima. E quando esse dia chegar, olharemos para o alto e veremos o brilho do sol da justiça irradiando sobre todos, lançando fora a maldade. E o seu governo justo será estabelecido, e pelos séculos dos séculos viveremos em justiça e paz, celebrando o governo desse Senhor. Por isso, não se entristeça com o que você vê aí fora. Enquanto houver pecado, haverá tragédias. Mas o dia do fim do pecado e da injustiça está prestes a chegar. E a palavra que temos aqui é: descanse o coração, porque Deus estabelecerá a justiça para sempre. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude e faça resplandecer em nós a esperança da justiça verdadeira, que é Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe em nome de Cristo. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa certeza. E obrigado pela esperança que temos. Esperança de justiça, esperança de vida, esperança de que o sol da justiça está breve a raiar. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor: acalme o nosso coração. Acalme, Senhor, o coração que se entristece, que se assusta com o que vê. Faça com que o nosso coração descanse aos teus pés. Essa é a oração que te fazemos, Pai, no nome que está acima de todo nome, nome santo e excelso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, que Deus conforte o nosso coração, nos dê paz e nos faça descansar na certeza de que a justiça prevalecerá. Que Deus abençoe, em nome de Cristo. Amém.